Bem-vindos todos os valentes que chegaram até aqui. Hoje é o dia 38. É impressionante como se vão os dias. Como você está, Cristiano? Muito bem. Olá a todos. Olá, Leslie. Não te parece incrível o dia 38? Dia 38, deixe-me anotar. Dia 38 aqui. 38. Impressionante. Dia 38. Impressionante, estamos muito contentes porque é o dia 38 e estamos avançando rapidamente. Agora sim, estamos voltando ou indo ao final. Passamos da metade, estamos todos os valentes, bem firmes. Estamos todos estão agradecidos. Muitas pessoas me escreveram agradecendo-me e me contando de suas experiências e de como passaram nesta limpeza, assim que a muitos não pude responder todavia, mas já vou me colocar em dia com todos os e-mails e vou responder. E quero... Há pessoas novas também entrando. E quero felicitá-los por isso e pelo que tem avançado até agora. É incrível que há pessoas novas e vão se somando todos os dias. Impressionante. Enquanto forem descobrindo o que é este programa. Muitos puderam comprar apenas agora seus artefatos, outros se decidiram pela motivação que o grupo de La Verdade Eterna deu e avançamos todos com tanta força. E a demonstração, né? E a demonstração que fizemos, claro, as fotos e os comentários. Eu creio que muitas pessoas viram a força, a união que há neste grupo, a decisão, a perseverança. E de todos nós, disciplina, o autocontrole e a reprogramação. Exato. E isso motiva. Você sabe que tudo o que se faz assim, unidamente, em conjunto, motiva um grupo. E motiva muito a alegria, os comentários, o que estão experimentando, o que vocês, como se sentem, o aliviado que se vem, o melhor que se vem de aspecto, e tudo isso vai melhorando dia a dia, porque com esta limpeza entramos em cheio a um novo estilo de vida. Absolutamente. Não? Assim que hoje estou muito contente. Christian vai começar a nos falar de nutrição, um tema muito importante e muito fascinante. Eu fico fascinada com tudo o que é de nutrição e tudo o que tem a ver com a saúde, com melhorar. Isso sempre me chamou muito e eu sempre quis melhorar meu estilo de vida. E em todos os aspectos do que eu conhecia, como eu já contei no meu testemunho, numa pregação que fiz, que é a alimentação dos 144 mil, comíamos vegetariano quando eu era criança por um tempo, mas realmente a comida vegetariana, a má comida vegetariana, cheia de carboidratos vazios, me fazia sentir pesada, não tinha concentração na escola e todo esse mal-estar e mais, riam-se de mim e diziam, você sempre tem cara de cansada. E isso me fez mudar a uma dieta na qual incorporei a carne. E a carne, ainda que tenha me dado prisão de ventre, me fazia sentir forte, vigorosa e me dava vontade de fazer coisas ativas e eu gostava disso. Eu sempre gostei de me sentir bem e assim fui sempre avançando e tudo o que eu conhecia de nutrição e que era saudável, como por exemplo a chia, se lembra? Fomos implementando, incluindo em minha dieta todas as coisas que eu via que eram saudáveis e desde faz anos e anos na busca da melhor nutrição, pela melhor nutrição. Exato, de como comer, em que horário, como se sentir bem, que atividade física fazer. Por isso o Christian começou a fazer muito fisiculturismo e levantava muito peso e tratamos de fazer o melhor para nos sentir bem. Mas agora conhecemos exatamente. Exato. Que eu digo que o Senhor nos mostrou a comida crua. E quando conhecemos a comida crua, comidas e as super comidas, nos tomou apenas um vídeo para dizer
Isto é o saudável para nós. Isto é o que queremos. Isto é o que queremos. E agora queremos compartilhar com vocês muitos dos conhecimentos que temos e quem melhor para nos explicar, Christian Silva. Antes de começar esta pequena fala de hoje, porque quero fazer pequena para que vá em pequenos, exatamente, em pequenos capítulos. Quero lhes mostrar essa receita de aspargos. Espero que desfrutem realmente para que vejam o que é comer comida crua, mas de uma forma... E vamos dedicar aos da Espanha. O que te parece? Me parece muito bem a toda a verdade eterna da Espanha. Que leva aspargos e tem pimentão, muitas coisas gostosas. E pimenta e parece tudo como uma fritada, pouco mais e parece assim uma paella, faltaria o arroz, apenas assim. Isso. Mas, bom, dedicado então a todos os amigos e seguidores deste plano da Espanha. Esta receita feita de aspargos. Olá, bem-vindos à nossa cozinha. Veja, estou preparando nesta vasilha, basicamente, aspargos fresquinhos, que podemos conseguir, aspargos fresquinhos, e também já piquei, agora vou mostrar como, pimentão vermelho, pimentão amarelo, pimentão vermelho, pimentão amarelo, aqui todavia tenho mais pimentões, estava picando desta maneira, já estavam lavados, estive picando assim, mais ou menos nesta medida, porque vou fazer uma comida a Angelina e a Brian. Nós estamos no dia número 37 de dar, assim que não podemos comer. E esta comida será especialmente para eles, com muitíssimos nutrientes. Vou pegar 2 cebolas e vamos cortá-la desta forma. Vamos abri-la. Depois vamos condimentar. Tudo isto vai ao desidratador para que se abrande esta comida. Que seja realmente deliciosa, se misturam os sabores e ainda esteja crua, que tenha todos os nutrientes. As medidas são de vocês, podem fazer como quiser. Eu coloquei 2 pimentões amarelos, 2 vermelhos, não me recordo se 1 ou 2 verdes, e 2 cebolas. E também vou colocar abobrinha. Vamos cortá-la em tirinhas. Isto está delicioso. Te mostramos isto para que saiba o que pode fazer com um desidratador, tantas coisas. Trabalha quase como se tivesse esquentado a comida a vapor, mas na realidade, se fizer no vapor, mata todas as enzimas. E com o desidratador a 45 graus, não mata nenhuma enzima. Mais ou menos 42 graus, mais ou menos. Ok, já tenho tudo aqui. Vou colocar numa vasilha maior para poder misturar tudo. Dividir um pouquinho aí. Vamos colocar sal, que tem gosto a alho, este sal. Isto, mas é claro que vai durar uns 2 dias, esta comida. Que gostoso que está isto. Muito bem. Aqui vamos colocar um pouquinho de condimentos italianos, o que você goste. Orégano. Manjericão, o que você goste.
Muito bem. A isto também vamos colocar um pouco de óleo de soja cru e fermentado naturalmente. Molho de soja. Molho, o que eu disse? Óleo. Não, molho de soja. Molho de soja, shoyu. Muito bem. Também vamos colocar umas limas que vou espremer. Sempre tratem de usar limão, porque conserva a comida de uma forma espetacular. Então vou usar 2 limas, que tem muito suco, assim como vem. E agora volto a misturar tudo isto junto. Obviamente, assim como está, isto se pode comer já. Mas queremos amolecer um pouquinho e que realmente se concentrem mais os sabores. Vamos colocar um pouquinho de azeite de oliva. E isto vai com o que vocês quiserem colocar, com o que quiserem. E agora vamos misturar e assegurar-nos que cada parte de nossos vegetais cheios de vida tenham estes componentes. Antes de misturar mais, vamos colocar uma coisinha a mais, que é levedo de cerveja, que não deveria faltar em nenhum lugar. É o levedo nutricional, isso que se chama em inglês. Isto lhe dá todo o complexo vitamínico B, mais proteínas, mais outras vitaminas. É realmente algo absolutamente necessário que esteja na casa de cada pessoa que seja crude vegetariana. Além de que dá um gosto como de queijo. Delicioso, delicioso. Temos que ser muito conscientes no que comemos e no que vamos dar de comer aos nossos filhos. Tem que ter tudo o que justamente um corpo humano necessita para estar em seu perfeito estado de saúde. Vejam tudo isso. Isso está para comer assim já, mas vamos deixar de uma forma deliciosa no desidratador. Tudo bem misturado, agora vamos passar com tudo aqui em uma só panela, em uma só vasilha, quis dizer. E isto vamos deixar umas 5 horas aproximadamente no desidratador. Não nos interessa secar o legume, o que nos interessa é concentrar os sabores e abrandar justamente a estrutura um pouquinho. E realmente parece cozido ao vapor. Muito bem, vamos passar a bandeja do desidratador. Aqui tenho várias. Vou mostrar como vou colocar. Para que isto se possa secar, desidratar, concentrar os sabores. E é realmente delicioso. Os aromas disto vão inundar a casa. Pela cebola e tudo. Produz um aroma tão delicioso. Muito bem. Aí já poderíamos ter nossa primeira bandeja. Simples como vê. Realmente é muito divertido fazer esta comida. Cozinhar comida com vida é muito divertido e, além do saudável que é, dá muita satisfação. Quando se come, realmente não se sente pesado, se sente bem. Assim que bom, assim como estava é o desidratador. Vou encher as outras bandejas e vou te mostrar quando tirar daqui umas 5 horas aproximadamente para que veja como ficou essa comida sensacional. Muito bem, em seguida te mostro.
Olá, estamos de volta aqui. Passaram 5 horas desde que colocamos a comida no desidratador. Agora vou te mostrar o que as crianças vão jantar. Estou fazendo uma salada de repolho, bem fininho cortado, o mais fininho possível, porque assim se desfruta o repolho. Quanto mais fininho estiver, melhor. Muito bem. Aqui temos esta salada que vão comer com a comida, com os aspargos. Que gostoso. Vão comer toda esta salada. Agora vou te mostrar como vou temperar a salada. Primeiro vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho de azeite. Azeite de uva. Vou colocar um pouquinho de vinagre de maçã com a madre orgânico. Isto faz realmente super bem, umas gotinhas. E vamos misturar com os garfos deles. Que gostosa salada de repolho. Bem simples. Vamos colocar aqui do lado. Vou te mostrar como ficou o que tirei do desidratador depois de 5 horas. Saiu uma bandeja para te mostrar como fica. Como fui tirando 5 horas depois, para que você veja. Em baixíssima temperatura. A 45 graus. Está tão viva como quando colocamos. Só que agora está terna e ainda por cima morna. E deliciosa. Nada está morto, senão que se concentrou todo o sabor. Parece que foi cozida ao vapor, só que ao vapor mata todas as propriedades que queremos em nossa comida. Então, aqui temos tudo o que desidratamos. Vamos servir a porção, porque isto vai durar para pelo menos 2 vezes. Vamos servir uma porção. Vamos fazer bem bonita. E vou colocar também um pouquinho de azeite por cima. Vamos ver quanto vão comer estas crianças. Tem um excelente apetite pelas coisas gostosas estas crianças. Que gostoso. Isto vamos colocar ao lado, a salada. Saboroso que parece isto. E a isto vamos colocar um pouquinho de azeite por cima. Um pouquinho de azeite. Mas é claro, crianças que podem pegar com a mão os aspargos. Mas também tem o garfo para pegar todo o restante. Muito bem, vamos à mesa. Venham, Angelina e Brian. Vamos fazer a oração. Brian, faça a oração. Pai nosso que está nos céus, obrigado por esta comida que tem vida. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos ver, provem isto. Vamos ver se gostaram da salada e desses tremendos. Está delicioso. Estão todavia um pouquinho crocantes, mas que sabor tem esses aspargos? Há um aspargo ao vapor. Ao vapor, que gostoso. Toda comida com vida. Muito gostosa. Me fascina. Está deliciosa. Que tal está o repolho?
Está delicioso? Me encantou? Muito bem. Essa foi a receita para o jantar destas crianças que realmente estão comendo tudo absolutamente nutritivo, tudo vivo. Provem isto, vejam, provem isto. Isto é abobrinha. Prove a abobrinha. Veja, aqui pega um pedacinho que tinha, enche, depois do outro. Prove a abobrinha. Provem esta abobrinha, o que é? Esta abobrinha está deliciosa. Muito bem, me alegro que estejam desfrutando da comida. Saudemos, nos vemos até a próxima receita. Espero que tenham desfrutado. Que gostoso, viram que gostoso que saiu isso? Foi... Vejam, sentia o cheiro apenas porque, obviamente, não pudemos comer, não comemos, mas fizemos algumas vezes e realmente sai muito gostoso. Isso parece como se estivesse refogado, é tão gostoso que pode se colocar em qualquer tostada, em qualquer prato com verduras. Em crackers que fazemos. Ai, sim, tão gostoso. Delicioso, realmente. Estão todos os nutrientes aí, todos, absolutamente todos, parece cozido a vapor, exato, mas não está cozido ao vapor. E como você colocou azeite, parece como refogado. Sim, e tem um sabor tão intenso, todos os vegetais. Bom, espero que tenham desfrutado. Fazemos não para que você morra de vontade de comer, senão para que saiba que há comidas deliciosas, justamente numa dieta cruda e vegetariana. E que conservam seus nutrientes. Exatamente. E vamos te levar e vamos te ensinar passo a passo para que seja um excelente chefe dentro de pouco tempo, quando saiamos do plano de 60 dias em que estamos. E que faltam 22 dias, que agora já faltam 21, incrível. Já isto vai embora, vai rapidíssimo. Muito bem, agora vamos começar a tocar em certos pontos básicos de nutrição. Muito básicos, mas elementares, que tem que ter muito claro. Por exemplo, quais são os nutrientes? As pessoas perguntam, falam de nutrientes. O que são os nutrientes? Quais são os nutrientes? De onde vêm, na realidade, os nutrientes? Porque escutamos os doutores, os médicos que dizem, não, tem que comer uma porção de carne para que tenha vitamina B12, porque senão não encontra vitamina B12, que necessita de tanta porcentagem de proteína para viver, porque se quer ser forte, se quer ter os ossos sãos, tem que comer e tomar leite, comer queijo, comer também carne, porque é a única fonte de onde vem. A pergunta é, de onde vêm os nutrientes que necessitamos? Onde estão? E também, o que é que devo comer? O que é que devo comer? Isso vamos respondendo à medida que vamos avançando, a partir de agora que vamos falar de nutrição. Em primeiro lugar, quero escrever aqui que há 3 categorias de nutrientes. Vamos ver com qual cor vou colocar, vamos ver se vê bem. A primeira categoria, vamos escrever aqui, primeira categoria. A primeira categoria é a categoria de nutrientes de construção. Construção. Vamos ver se está bem escrito. Leslie, por favor, me corrija. Os nutrientes de construção. Quais são os nutrientes de construção? A outra categoria, número 2, que são os nutrientes de energia. Energia, nutrientes de energia. E uma terceira categoria aqui, que são os nutrientes reguladores. Nutrientes, então, há 3 tipos diferentes de nutrientes. Nutrientes de construção, nutrientes de energia e nutrientes reguladores. Os nutrientes de construção, em primeiro lugar e mais importante, estão o quê? As proteínas. Estão as proteínas. Em segundo lugar, estão os minerais. E em terceiro lugar está a água. Vamos colocar aqui, vamos ver se cabe água. Então,
nos nutrientes de construção, de como construímos o corpo, tudo em nível celular, são justamente as proteínas, os minerais e a água. Minerais e água. Para que se veja, minerais e água. Esses são os nutrientes de construção. Agora, quais são os nutrientes de energia? Os nutrientes de energia, em primeiro lugar, são os carboidratos. Carboidratos. Em segundo lugar, as gorduras. Quando eu falo de energia, é o que nós usamos queimando para mover-nos, para fazer as coisas, mas a energia, tudo o que fazemos requer energia. Mover isto requer energia. Qual é o primordial nutriente? Os carboidratos. Em segundo lugar, as gorduras. E em terceiro lugar e último, também as proteínas. Proteínas. Isso é o que nós queimamos para nos mover, para ter mobilidade, para fazer as coisas, inclusive para pensar. É nosso combustível. O combustível é energia. Muito bem, e os últimos são reguladores de todas as funções do corpo. São, em primeiro lugar, os minerais. Em segundo lugar, as vitaminas. Enzimas. Que letra tão estranha que eu fiz. Você tem a letra estranha. Enzimas e fibras. Ok. Então, em nutrição, temos estes 3 tipos de nutrientes. Uns que são para construir a célula, para renovar a célula, porque as células vão se renovando permanentemente. Isso é tudo construção que necessita para crescer o músculo, para crescer o cabelo, para crescer as unhas. Tudo isso é construção. Em primeiro lugar, proteínas, minerais e água. Para energia, para mover-nos, que vivemos queimando como um motor, queimando o combustível, usamos carboidratos em primeiro lugar, em segundo lugar as gorduras e em terceiro lugar as proteínas. E também os nutrientes reguladores são os minerais, que regulam todas as funções do corpo, minerais, vitaminas, enzimas e as fibras. Muito bem, vamos começar a falar sobre o primeiro de todos, proteínas. No final do século XIX, houve um químico alemão, que era o Dr. Lieb, e descobriu a forma de poder medir a quantidade de proteína numa substância orgânica, animal ou vegetal. Ele descobriu a forma de como medir que quantidade de proteína tinha nossa substância. E também a das plantas e tudo. Também é um método químico para individualizar as proteínas. E descobriu que no corpo humano, no lugar de onde havia mais proteínas de tudo, qual era? Os músculos. Então disse, uau, se os músculos é onde há mais proteína, quase a maior parte, todavia as proteínas estão no músculo, então o que tem que comer o ser humano mais é proteína. Enquanto mais proteína comamos, mais fortes seremos, porque o músculo é proteína, comamos proteína e vamos utilizar o melhor. Esse raciocínio pouquíssimo inteligente que teve esse grande químico é como dizer que alguém tem um carro e porque o carro tem muito ferro e alumínio no motor e a carroceria diz, uau, este auto está construído de alumínio e ferro, metais, então vou colocar metal e alumínio para que ande. É totalmente uma linha de pensamento equivocada, absolutamente equivocada. O pior de tudo é que esse doutor químico tinha um aluno que se chamava, e se fez doutor, se chamava Voigt, Dr. Voigt. O Dr. Voigt começou a investigar porque ele encantou a ideia e disse, então, enquanto mais proteína comamos, melhor. E foi aos mineiros, a investigar alguns mineiros,
E os mineiros nessa época viviam até os 40 anos e morriam por tudo o que cheiravam nas minas, mas eram bem fortes. Então viu o que comiam e comiam pura carne, pura proteína. Então disse, uau, para ser forte como um mineiro tem que se comer muita proteína. E determinou equivocadamente, absolutamente, mas determinou que um ser humano necessita de 120 gramas de proteína por dia. Isso se converteu no Standard de Vogt em nível mundial. Claro, o que requer um ser humano para sobreviver é que necessita de 120 gramas de proteína para que seja forte e se desenvolva perfeitamente. Uma mentira assim absoluta. Todos nós acreditávamos? Acreditamos em um tempo e isso se desmentiu? Mas ficou o mito para sempre. Claro. Ficou a necessidade posta no ser humano que necessitamos proteína. Necessitamos proteína. Quer ser forte? Necessitamos proteína. E isso ficou e não se pode arrancar ninguém. Veja, por exemplo, se recomenda agora na atualidade, porque foi abaixando. Isso foi em 1800, foi baixando, porque é tudo uma mentira. É uma intoxicação direta ao fígado e aos rins essa quantidade de proteína. Agora eu vou explicar por quê. Mas naquele momento todos começaram a comer muita proteína e ficou o mito de que se quer ser forte, coma muita proteína. O que aconteceu foi que se desmentiu depois, com todo o dano venenoso que faz a proteína por dentro em quantidades maiores que as necessárias, e foi se reduzindo, e agora, justamente a Organização Mundial da Saúde aconselha aproximadamente entre 40 e 60 gramas por dia de proteína. Outra barbaridade também, porque não necessitamos dessa quantidade de proteína, e mais, poderia te dizer por que não necessitamos nem contar as proteínas que comemos. Agora eu vou explicar por quê. Mas diz que a Organização Mundial da Saúde recomenda de 40 a 60 gramas de proteína por dia. E também a RDA dos Estados Unidos recomenda um valor de 0,8 gramas por quilograma por dia. No dia de hoje, se recomenda 0,8, ou seja, não chega a 1 grama, de justamente por quilo. Assim que vejam a quantidade, se uma pessoa pesa 60 quilos, se recomenda aproximadamente 50 e pouco de proteína. Uma barbaridade. E justamente esse mito matou milhões e continua matando agora milhões de pessoas, porque sobrecarrega todo o nosso precioso sistema, este templo, com um produto que devemos obter de outra fonte, não da fonte que eles dizem que devemos obter, por exemplo. Então, em primeiro lugar, o que são as proteínas? O que é uma proteína? O que é uma proteína? Uma proteína é um conjunto de aminoácidos. Há 20 aminoácidos. Vamos escrever aqui. Como vamos falar somente... Vou tirar a terceira parte, a dos reguladores, hoje. Necessito de espaço. Como estamos falando das proteínas, vamos falar um pouquinho do que é uma proteína. Uma proteína... Vamos colocar proteínas. Proteínas. As proteínas são a soma de aminoácidos. São a soma ou conjunto? Soma ou conjunto de aminoácidos. De aminoácidos. O que são os aminoácidos? E o que? E quantos aminoácidos há? Há 20 aminoácidos que compõem nosso corpo, e dos quais necessitamos 20. Há 20 aminoácidos. 20. Desses 20 aminoácidos, são como palavras, imaginem. Com 20 palavras, com 20 letras. Veja como 20 letras. Com 20 letras, quantas palavras podemos formar? Infinitas. É quase o mesmo que justamente as proteínas. Porque proteínas têm diferentes classes de proteínas. Eu tenho um tipo de proteína no cabelo, outro na pele, outra nas unhas, outra no músculo, outra em outro músculo, outra que compõe um órgão. São infinitos tipos de proteínas. Mas todas essas proteínas estão compostas por alguns desses 20 aminoácidos. Assim que todas as proteínas que nós utilizamos estão compostas
somente, unicamente por quantos aminoácidos, Leslie? 20, muito bem. Desses 20, há 10 que nós podemos produzir, podemos produzir em forma limitada, mas podemos produzir com base em outros elementos. Então, esses 10 aminoácidos são os aminoácidos não essenciais. São 10 aminoácidos que nós podemos produzir que são não essenciais. E há 10 que são essenciais. Como se escreve essenciais? Com C? Essenciais. O que são estes? Há 10 dos 20 aminoácidos que podemos produzir, que podemos sintetizar, seria a palavra mais correta, mas é o mesmo que produzir, em forma... de acordo com o que comemos. Com o que comemos ou com o que já temos, podemos converter nisso. Nós podemos produzir de forma limitada 10 dos 20, mas há 10 que não há forma que nós possamos produzir. Temos que ingerir e trazer ao nosso corpo. Isso se chama os 10 essenciais. E sabem onde estão esses 10 essenciais? Onde creem que estão? Onde estarão? Nas plantas. Isto está nas plantas. Na comida viva. Nas plantas estão os aminoácidos essenciais. Claro, se eu como carne, também os encontro. Por que os encontro? Porque o animal comeu justamente os vegetais e ele tomou dos vegetais, sintetizou, e então quando eu como esse animal, o único que estou fazendo é comer o mesmo que ele comeu, que já sintetizou por mim, mas estão aí de segunda mão. Ou seja, esses 10 estavam no pasto ou nos vegetais que comeram esses animais, e eles, porque unicamente se encontram nos vegetais, nada mais. Então, se encontra também na carne, mas por quê? Porque esse animal comeu pasto ou comeu vegetais. Então, ele trouxe ao seu organismo, os metabolizou, então quando eu como essa carne, estou comendo de segunda mão, de segunda mão. Como eu obtenho e sintetizo esses aminoácidos? Quando eu como, seja vegetal ou seja carne, vem um conjunto de proteínas que justamente eu utilizo algumas enzimas que se chamam as peptidases. Peptidases, antes se conheciam como as proteases, já não se conhecem mais como proteases, agora se chamam peptidases. Essas enzimas rompem a cadeia. Se aqui tenho uma proteína, há muitíssimas, vamos colocar o nome aqui, proteína, seja a proteína que seja, justamente esses tipos de enzimas, as peptidases, toda essa proteína que é inservível para nós, elas começam a cortá-la. As cortam justamente em aminoácidos individuais. E depois disto, o corpo forma como necessita. Pega a proteína, seja animal ou seja vegetal, e corta toda. Uma vez que a corta toda, a individualiza em aminoácidos individuais e depois forma como nós necessitamos. É maravilhoso. Mas vejam, observem o que passou. A vaca comeu o pasto, tomou os aminoácidos do pasto. Ela os acomodou como ela quis, como ela necessita, como para formar seus músculos. Então nós matamos o animal e comemos essa carne e o corpo tem que voltar a desarmar tudo isto e já tem um aminoácido de inferior qualidade, claro. Um aminoácido usado. É como que eu queira fazer uma casa, Leslie, uma casa nova estou fazendo, mas ao invés de ir num lugar onde vendem os materiais, que pode ser um lugar onde vendem todos os materiais novos para a construção da casa, não, eu vou numa casa velha,
caindo-se, demolindo-se, e começo a tirar o que posso salvar daí. Então, tiro tudo daí e construo minha casa nova. Qual crê que ficará melhor? Claro, a com materiais novos ou a com materiais velhos, podres, torcidos, que tenho que ir ajeitando um pouco, o que ficará melhor? Aqui está nova. Mas é claro, e justamente isso é o que temos que entender hoje. Que as proteínas, quando alguém diz, eu como carne para obter minhas proteínas, o que não entendem é que essa carne obteve suas proteínas justamente das plantas, porque as proteínas estão nas plantas. Então, temos que ir às plantas. Isso é o que os médicos não te explicam. Exato. Tudo tem proteína no reino vegetal, desde uma maçã, um alface, tudo tem proteína. O pasto e a grama. Menos mal, o pasto carregado de proteína. Menos mal que tem pouquinha quantidade, porque não queremos muita quantidade. O que desenhou isso sabia que tinha que colocar pouquinha quantidade para que comesse muito, porque se tivesse muito, não poderia comer tanto. Teria que comer umas folhinhas de alface, nada mais, porque senão já estaria mal. Então, o que desenhou tudo isto, colocou pouquinha proteína para que coma em abundância. Claro. E que tenha o que necessita de proteína. Sem ter que estar pensando quantos gramas de proteína comi, vou comer um pedacinho de carne assim, com uma proteína usada, que já foi reciclada e está misturada com ácidos úricos, está misturada com venenos, está misturada com uma quantidade de coisas do animal. Isso tenho que usado, tenho que cortar tudo com as enzimas que tenho que cortar tudo, separar e ver o que posso usar de tudo isso. E justamente o mundo está enganado nesse aspecto. Se quer ter as melhores proteínas, como as proteínas que juntou a vaca, onde temos que ir? Comer como a vaca? Temos que ir às plantas. Exato. Temos que ir às plantas. E as plantas, quanto mais cruas, melhor. Exato. Melhor, quanto mais cruas, melhor. Então, estamos aprendendo, então, que as proteínas são conjuntos de quê? De aminoácidos. Aminoácidos. Que há 20 aminoácidos. Há 10 que não são essenciais, que nós podemos sintetizar, podemos produzir em limitada quantidade, e há 10 que não podemos produzir, que quem produz unicamente? As plantas. Unicamente as plantas. E se os animais têm esses 10 aminoácidos essenciais, é porque comeram plantas. Então nós, por que comemos animal? Vamos diretamente à fonte. Exato. Vamos comer as plantas. Então, o que acontece é o seguinte, que ao tomar as proteínas animais, se nós comemos as proteínas animais, a partir de carnes, aves, peixes, o que comamos, ingerimos também os dejetos do metabolismo celular presente nesses tecidos. Isso é o que acontece, que não somente comemos as proteínas, senão que comemos todos os dejetos em nível celular que eles têm, que são amoníacos e ácido úrico e outros tipos de ácidos que o animal não pôde eliminar antes de ser sacrificado. Exato. Então, desde qualquer ponto de vista, nós não devemos nem tocar na carne. Exato. Temos que ir diretamente onde o animal foi buscar para se fazer forte. Exato. Onde é? Nas plantas. As plantas são a fonte de energia para nós e também para os animais. E para os animais porque também. Os animais carnívoros, eles necessitam também dos 20 aminoácidos e dos 10 essenciais, mas eles não comem plantas. Eles apenas comem animais herbívoros. Porque os animais herbívoros são os que têm esses 10 essenciais. Claro. Por isso, quando alguém vê um leão não anda caçando outro leão. Não. Um leão anda caçando o quê? Um cervo, um veado, uma gazela. Exato. Por quê? Porque aí estão os 10 aminoácidos essenciais. Então, observem que os carnívoros tampouco são tontos. Não comem outro carnívoro. Na realidade, comem aos herbívoros. Exato. Porque necessitamos das plantas. Tudo vai onde? As plantas. Tudo vai às plantas. O que sustenta a vida são as plantas. O que acontece é o seguinte, que o primordial, e agora vamos estudar quando estudemos os carboidratos, o primordial para a energia para nós não são as proteínas. Não. As proteínas, para que disse que eram, Leslie? As proteínas
Para construção. Tem os aminoácidos para construir tudo para construir em nível celular, mas não para energia? Exato. O que acontece é que no nosso corpo e também no corpo de qualquer animal que come plantas, não tem nenhum lugar para guardar proteínas. Quando comemos proteínas demais, o corpo, uma vez que utiliza tudo o que necessita, as tem sim ou sim que queimar, porque não tem um lugar para guardá-las. Não há um storage, não há um depósito de proteínas. Tem que queimá-las. E como as queima? As queima usando como energia. E observem, em energia temos os carboidratos, que é a melhor energia, a energia pura, a limpa, a que queremos, a que não deixa resíduos. Depois temos as gorduras, que deixam um pouco de resíduo, deixam um pouco de cinzas quando queimamos justamente gordura para a energia. Porque a gordura tem outra função, depois vamos estudar para que servem as gorduras. Mas se nós queimamos gordura para energia, deixam cinzas no corpo que custa eliminar. Mas se queimamos proteína para energia, que não devemos queimar, o corpo pode queimar, mas não devemos queimar, deixa 3 produtos no corpo, deixa ácido úrico, deixa ácido sulfúrico e deixa amoníaco. 3 venenos deixa em nível celular e no sangue. Por isso as pessoas dizem, ui, como está teu nível de ácido úrico? Tem que deixar de comer carne? Claro. Por quê? Porque estamos bombardeando o nosso corpo pelas coisas que haviam nos ensinado, pelas mentiras que nos deram nossos pais de que temos que comer muita proteína. Sim, e estamos comendo excessivamente proteína. E a única forma que o corpo tem de eliminá-las é queimando-as. Então, deixa de queimar carboidratos e gorduras e começa a queimar as proteínas extras que colocamos como energia. E deixa esses 3 ácidos, o ácido úrico, o resíduo é uma boa fonte de energia, usamos para força e tudo, mas deixa dejetos, as proteínas. É o ácido úrico, o ácido sulfúrico e o amoníaco. Isso fica no corpo, um veneno, e o corpo depois tem que trabalhar para eliminar isso e ver se pode eliminar. Mas enquanto está eliminando, vem outra carga de proteínas. Exato. E outra vez, o corpo vai queimar proteínas, ao invés de queimar gordura, ao invés de queimar os carboidratos, vai queimar proteína para não se envenenar, porque não as pode guardar. E outra vez se seguem juntando esses ácidos até que a pessoa desenvolve essa acidose que temos em todo o mundo. Por comer proteína, por tomar leite, por tomar soja, por comer produtos de soja. E esses são vegetais. Todos produtos lácteos. Por comer feijões. Por comer, olha, meio quilo de feijão preto tem a mesma quantidade de proteína que meio quilo de carne. Exato, e as pessoas comem todos os dias, desesperadamente comem arroz e feijão. Sim, e as 3 comidas. E as 3 comidas, ainda que comam uma comida, estão se envenenando. Uma porção de feijões cozidos, estão se envenenando por dia as pessoas, ainda sem comer carne. E se a isso agregam leite de soja, se a isso agregam os produtos que têm soja por todos os lados, se a isso agregam o tofu que é proteína pura, e se a isso agregam os produtos lácteos e as carnes também. E as carnes é uma sobrecarga de proteína que recebe o corpo. Por isso as pessoas depois contraem todos os problemas de rins, de pâncreas, câncer e essas enfermidades que levam à morte. A morte de fato ia se sentir mal. Cheio de amoníaco, cheio de ácido sulfúrico e cheio de ácido... qual é o outro ácido? O ácido úrico no corpo. Até que te acidifica de uma forma que entra em enfermidade, atrás da enfermidade, até que morre. Exato. E tudo começa por comer proteínas. Tanta proteína. E proteína de má qualidade. Exato. Mas justamente estamos em nutrição e estamos te ensinando de onde sai a proteína. Mas bom, quero deixar bem claro isto. Tenho muito para ensinar, mas quero avançar aos poucos. Quero deixar bem claro que as proteínas são conjuntos de aminoácidos, há 20 aminoácidos, e os 20 aminoácidos formam diferentes de proteínas, uma quantidade de proteínas, depende como se combinam. Quando entra no estômago, temos as peptidases, que é uma enzima que corta a proteína, não importa de onde se traz a proteína, corta toda e a separa em todos os aminoácidos, e aí o corpo utiliza o que necessita utilizar. Ele distribui. Se comemos proteínas demais,
Se comemos proteínas demais, temos que queimá-las e queimando deixa este resíduo no corpo. Realmente é um problema muito grande. Você vai perguntar quanta proteína devo comer? Se você come comida crua, como estamos te ensinando, ou viva, vamos dizer viva. Comida viva, como estamos te ensinando. As proteínas vêm tão naturalmente e no pacote que necessita que não tem nem que contá-las. E mais, está comendo muito mais do que necessita. Mas como está viva e vem com enzimas, o corpo assimila de outra forma e diretamente elimina de outra forma, diferente de se estivesse cozida a proteína. Elimina de outra forma, não deixando esse resíduo que não queremos. Quando vem com enzima, a própria enzima do vegetal já faz mais do trabalho que a digestão faz para poder quebrá-la. O que acontece é que estamos desenhados para comer os alimentos vivos. Estamos desenhados, isso exatamente. Não estamos desenhados para comer a comida viva. Não estamos desenhados para comer o que a gente goste. Claro. Ou o que a nossa mãe nos deu. Nós fomos pervertendo o gosto. Nos foram pervertendo de crianças. Exato. Porque eu não pedi para comer comida cozida e mais, eu odiava de criança, como você também a odiava, até que fomos forçados a comê-la e forçados a gostar. E então entramos neste sistema do mundo, mas na realidade não fomos desenhados para isso. É verdade. Você dirá, como é que fui forçado? Sim, foi forçado porque você gosta da comida mexicana, eu gosto da argentina, o outro da espanhola. Então fomos forçados a determinados gostos de comida. Antes que pensasse. Sim. Tua mãe te tirou o leite, você estava tomando o peito, te tirou o leite, te colocou uma colheradinha de purê? Sim. E esse purê seguramente cuspiu, porque toda criança cospe. Ai, que asco! E diz, coma, 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 e colocam tantas vezes na boca que até que forçam o bebê a aceitar a comida cozida. Aí formam o primeiro vício. Mas disso vamos falar do vício da comida mais adiante. Ou seja que já a proteína ficou claro que se come todas saladas, todas comidas vivas, as proteínas vêm só na medida que necessita. Na medida que necessita. Depois vamos te dar justamente uma nutrição balanceada. Mas seguimos falando do que é nutrição. Agora, vamos falar um pouco dos carboidratos. Vou apagar tudo que são proteínas. Ficou claro as proteínas, não? De uma forma simples, que são de construção. Vamos falar dos carboidratos. Vamos escrever aqui, carboidratos. Carboidratos. Veja, Leslie, se escrevi bem. Carboidratos. É para quê? Para energia. O carboidrato, energia, mas não somente energia, vou colocar aqui em vermelho. Para que é energia. E é a energia mais limpa. Energia. Energia, mas também algo mais. Estrutura. A estrutura. Estrutura de quê? Agora vamos falar. É o combustível para o corpo. Carboidratos, o combustível para o corpo. Mas há muitos tipos de carboidratos. Mas tem que saber algo. O carboidrato é a nossa fonte de energia. E está exclusivamente produzida por quem? Por quem? Pelas plantas. Pelas plantas. Não há animal algum que produza carboidrato. Os animais necessitam comer carboidratos, mas quem produz? As plantas. Um carnívoro que come outro carnívoro, come e se alimenta dos carboidratos que tomou das plantas. Então já estamos descobrindo que os aminoácidos, quem produz? As plantas. E nas plantas incluímos as frutas, né? Ah, mas claro, tudo que seja do reino vegetal, o reino vegetal. Então estamos vendo que as proteínas não vêm dos animais, senão que vêm das plantas. Estamos vendo que os carboidratos não vêm dos animais, vêm de onde? Das plantas. Então começamos a ver, ei, esperem, toda a fonte de comida é as plantas. Exato. Ainda dos animais carnívoros, as plantas. Porque os animais carnívoros teriam que comer plantas se não pudessem comer animais herbívoros.
Porque se um leão come leão e leão e leão, morre em seguida, porque não tem os carboidratos, não tem as proteínas essenciais, os aminoácidos essenciais. Assim que observem que toda a base energética do mundo, quem faz? As plantas. As plantas. As plantas. Muito bem. Tem vários nomes os carboidratos. Carboidrato tem vários nomes. O nome te diz que é uma molécula de carbono com uma molécula de água. Hidrato vem da palavra Água. hidro, que é a palavra água, H2O, e uma molécula mais de carbono. Complexas, simples, o que seja, mas basicamente tem carbono com hidrogênio e oxigênio. Carbono mais hidrogênio mais oxigênio. Vou explicar aqui a fórmula. É carbono mais hidrogênio mais oxigênio. A fórmula da água o que é? H2O. São duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Essa é a água. Então, os carboidratos têm carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses são os carboidratos. Isso se consegue na Terra. Agora vamos ver como se fabrica isso, porque alguém tem que fabricar? Alguém tem que fabricar? Ok, então, carbono, temos carbono, hidrogênio, mais o oxigênio. Mas tem outros nomes, os carboidratos. Tem outro nome como glicídios. O mesmo é um sinônimo, glicídios, outro nome. Hidratos de carbono, que seria mais ou menos a mesma palavra ao contrário, hidratos de carbono, e também sacarídeos. E sabem que a palavra sacarídeos e outras mais vem do grego, que significa açúcar. Açúcar, carboidrato, açúcar, sim, carboidrato, açúcar. São moléculas orgânicas compostas justamente por carbono, por hidrogênio e por oxigênio. Os glicídios, ou carboidratos, se dividem em monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. O que eu disse e como se come tudo o que disse? Agora vamos ver. Vamos explicar um pouquinho. A primeira categoria eu disse monossacarídeos. Monossacarídeos. O que significa monossacarídeos? São os glicídios mais simples. Estão compostos por apenas uma molécula. Não podem ser hidrolizados a glicídios menores, porque é o menor de todos, é uma molécula. Esses são os monossacarídeos. A fórmula química geral de um monossacarídeo não é modificável, porque justamente é assim. Vejam, aqui coloco a fórmula. A menor fórmula para que vejam é carbono, hidrogênio 2 e oxigênio. Aí tem um monossacarídeo. Isso é o carboidrato mais simples de todos. Monossacarídeo tem uma só célula, que está composta por carbono, por hidrogênio, duas moléculas e uma molécula de oxigênio. Muito bem. Os monossacarídeos são a fonte principal de combustível para o metabolismo, para nós. Sendo usado tanto como uma fonte de energia, a glicose é a mais importante da natureza. O que é a glicose? É o açúcar no sangue. Assim que é um monossacarídeo simples. O mesmo quando nós ingerimos carboidratos, os dividimos e outra vez formamos como queremos. Assim que não importa o tipo de açúcar que coma ou de carboidrato que é açúcar. Você já está se inteirando que carboidratos são açúcares. A farinha é um carboidrato. O que é? Açúcar. É açúcar. Tudo é açúcar. Mas há diferenças, não é? Há diferenças. Depois vamos explicar as diferenças que há. Então, já entendemos o que são os monossacarídeos. Agora vamos falar do que são os... Esta é uma só molécula, não uma molécula. Vamos falar dos disacarídeos. Disacarídeos. Os disacarídeos, como diz a palavra di, são dois
2, assim que são duas moléculas simples que formam um disacarídeo, que o organismo, quando quer, divide ao meio e forma as duas moléculas de monossacarídeo. Então, um disacarídeo é um carboidrato formado por dois monossacarídeos. Por exemplo, a sacarose. A sacarose, como se diz sacarose? A sacarose é o açúcar comum. O açúcar comum, a sacarose. O açúcar comum é um disacarídeo, é o mais abundante e a principal forma pela qual os glicídios são transportados nas plantas. A sacarose está composta por uma molécula de glicose e uma de frutose. Então, a sacarose, um exemplo, tem duas moléculas, uma de glicose e uma de frutose. Essas duas se unem e formam um disacarídeo, que é a sacarose. A lactose é outro disacarídeo, a lactose, justamente o doce que está no leite da vaca. Sim. A lactose é um disacarídeo composto por uma molécula de galactose, que a vaca produz, galactose, e uma molécula de glicose. Essas duas, esse docinho do leite, é a lactose, um disacarídeo, um carboidrato disacarídeo formado por duas moléculas, a galactose e a glucose, e está somente no leite. Por isso se chama lactose, vem do produto lácteo, lactose. Então já sabemos que são duas moléculas. Uma molécula, duas moléculas. Agora vem o próximo, os oligosacarídeos. Oligosacarídeos. Esses são de 3 até 10 moléculas. De 3 a 10 moléculas. E como exemplo, temos as farinhas. As farinhas são os oligosacarídeos, que são carboidratos. Todas as moléculas de 3 a 10, isso fazem os diferentes tipos de farinha. Está claro, de 3 a 10 moléculas de carboidrato formam um oligosacarídeo. Muito bem. Às vezes se juntam com células de proteínas, formando as glucoproteínas. Outro produto, glucoproteínas, que é uma substância que tem tanto proteínas como carboidratos, que quando entram ao corpo, justamente as enzimas começam a cortar, como com uma faca, dividem tudo e depois rearmam tudo como querem. Esse é o trabalho das enzimas, descompor os materiais. Vêm os materiais todos compostos, os descompõe e forma como necessita o corpo, como o corpo necessita. Para isso estão as enzimas. E agora vem os polissacarídeos, os últimos. Os polissacarídeos. Os polissacarídeos são cadeias ou ramificações de células de carboidrato que podem chegar a ter mais de 10.000 moléculas. Imaginem, de 1 a 10.000 moléculas ou mais. E justamente esses são os amidos. Os amidos, mas não somente os amidos, senão também a celulose. Viram a celulose, como uma árvore se mantém parada? Como se mantém a rigidez das plantas, a fibra? Isso também são carboidratos. As fibras são carboidratos, mas carboidratos polissacarídeos, que têm milhares de moléculas e já formam outro material e outra estrutura. Exatamente. E aqui entramos então no que eu disse que são os amidos e as fibras. E vou colocar por aqui como a celulose, por exemplo. A celulose. Justamente os amidos, por isso são tão difíceis de digerir, porque vem demasiado complexo para que as enzimas possam romper. Quanto menos amido comamos, melhor.
Nós queremos alimentos simples, que o corpo esteja desenhado para assimilar, não alimentos complexos. E justamente o que faz o ser humano, pega um arroz, por exemplo, o arroz, tira a casca, deixa o processado, deixa o amido, justamente o mais indigerível, e quando o corpo custa tanto digerir e usa todas as enzimas que imagine para poder quebrar esses amidos. Por isso, quando alguém come um prato de arroz, fica tão cansado, porque o corpo fez um trabalho super pesado para dividir esse amido. Agora vão entendendo porque os amidos são tão pesados. E justamente não tem uma só enzima esse arroz, porque as que tinha para ajudar a digerir tudo isso foi morta na cocção. E tiraram com a casca, porque já está processado esse arroz. E ainda por cima o fervemos e fica uma pasta de amido, e o que fica depois é açúcar puro. Cozinham o arroz e o que estão comendo é açúcar. E tem que processar, o corpo tem que processar de uma forma incrível. Cansa o corpo, cansa a tua produção de enzimas e te envelhece. Come arroz e começa a envelhecer num ritmo acelerado. Muito bem, então ficou claro isto. Vamos falar hoje, porque não quero lhes enjoar, temos que seguir falando da nutrição e queria te apresentar justamente os materiais essenciais, as funções e disto vamos apresentar as gorduras mais tarde, mas dos carboidratos quero apresentar algo maravilhoso, porque sabemos que a função primordial é nos dar energia e nós não queremos queimar energia das proteínas, queremos queimar energia dos carboidratos. Mas como é que os carboidratos nos dão energia? Vou mostrar algo, mas realmente sensacional, maravilhoso. O desenho de Deus feito simples, porque é muito mais complexo que isto. Mas vou colocar de maneira simples, que até uma criança possa entender. Simples, assim que preste atenção como é que nós obtemos energia. Porque ultimamente a energia vem de outro lado. Alguém diz as plantas, mas as plantas de onde tiram energia? É algo maravilhoso o que vou mostrar agora, simples, muito simples, mas para que se aprenda e para que realmente comece a considerar o equivocado que estávamos. Vejam, vamos falar um pouquinho da fotossíntese. Vamos colocar aqui em verde, fotossíntese. 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 O que é a fotossíntese? É o processo no qual as plantas nos entregam os carboidratos. E falando somente dos carboidratos, também entregam proteínas, todas as plantas, obviamente. A única fonte de proteína verdadeira são as plantas. A única, não há outra fonte de proteína. A fonte são as plantas. Os animais são intermediários de proteína, porque os animais foram na fonte. A fonte de tudo são as plantas. Como a planta consegue nos dar energia? Que são os carboidratos. Muito bem. As plantas tomam do ar o que nós respiramos. É dióxido de carbono. Vamos colocar em uma cor púrpura. As plantas tomam. Vamos colocar uma plantinha aqui, vamos ver. Vamos desenhar uma plantinha aqui. Vamos ver se não estou tampando isso aqui. Vamos colocar uma plantinha aqui com umas folhas maravilhosas. Assim, uma linda planta. E aqui tem uma flor, uma fruta, mas estas são as folhas verdes da planta. Lindo! Muito bem. Está cheia de folhas como um alface, uma selga, o que vocês quiserem. E aqui temos o solo carregado de minerais e água. Temos no solo, vamos colocar um pouquinho de água aqui no solo, minerais e água. E temos algo maravilhoso, que é o sol. O sol.
Este é o Sol. Vamos colocar uns toques vermelhos no Sol, porque dá uma energia maravilhosa, o Sol. Então, as plantas tomam do ar, do que nós expulsamos, assim, expulsamos dióxido de carbono, que se escreve assim, CO2. Isso se chama dióxido de carbono. São duas partículas de oxigênio com uma partícula de carbono grudada. Isso é o que nós expulsamos. Tomamos oxigênio, usamos, queimamos o oxigênio e expiramos dióxido de carbono. É o mesmo que os carros produzem. Tudo que quando alguém queima algo, emite dióxido de carbono. Então, as plantas tomam esse dióxido de carbono. Vejam que maravilhoso. As plantas dizem, eu quero. E isso, vocês não gostam e matam? Eu quero, dizem as plantas, eu necessito. Então, o dióxido de carbono entra nas plantas, elas tomam nas folhas o dióxido de carbono. E também tomam a água, que começa a subir na própria folha. Tomam a água que está aqui embaixo, mas também tomam a luz solar. Se não há luz solar, não há fotossíntese. Esses três componentes, o dióxido de carbono, a luz solar e a água. E a planta fabrica uma substância maravilhosa que se chama clorofila. E estende seus lindos braços, que são suas folhas, ao sol, como se fosse uma antena parabólica, dizendo, eu quero sol, necessito, porque tenho que alimentar tudo o que se move sobre a terra, porque é a fonte de proteína e a fonte de carboidrato. Então, aponta o sol, toma a energia solar, captura a energia solar, captura a água com os minerais que nós não podemos utilizar. Depois vamos falar de minerais. Nós não podemos utilizar os minerais em forma de rocha, ou nos envenenam, ou como entram, saem. Mas não podemos utilizá-los. Mas sim, a planta levanta esses mesmos minerais, coloca uma molécula de proteína e os faz minerais. Como se chama? Se me foi. Orgânicos. Minerais orgânicos, porque é esse mesmo mineral, mas está combinado com uma molécula, com um aminoácido. E quando o nosso corpo absorve o mineral, mas que a planta absorveu, pode utilizar. Claro. Esse pode utilizar. Se eu tomo comprimidos com minerais que tiraram da terra, estou me envenenando. Vou falar dos minerais depois. Estou me envenenando. Então, os minerais que podemos utilizar são os minerais orgânicos. E quem produz? Quem os produz? As plantas, muito bem. Então, toma o dióxido de carbono que está no ar, o dióxido de carbono, toma justamente a energia solar e a água, o vou colocar a água se chama H2O. Essa é a água. CO2 e H2O, mais a energia solar, justamente todas essas coisas, esta soma disto mais isto, a isto se soma a clorofila, vamos colocar em verde, clorofila, e também suas enzimas maravilhosas, e fabrica, que vai fabricar? Fabrica o que nós queremos, que é, vou colocar em azul, que é o carboidrato, CH2O. Uma molécula de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Vejam como combinou isso para que vejam. Aqui temos carbono, como a planta somou o dióxido de carbono, passou o carbono aqui. Como temos duas partículas de oxigênio, mais uma a mais, temos 3 partículas de oxigênio, ela apenas está utilizando uma só partícula de oxigênio e de hidrogênio temos aqui. E aqui está a fórmula mais simples de carboidrato e que, claro, vai formar a mais complexa de todo tipo. Mas o que fez com o outro? Sobrou oxigênio, O2. O que fez com esse oxigênio O2? Este oxigênio O2 o libera ao ar. Então, toma
o que é veneno para nós, o dióxido de carbono, e exala oxigênio. Nós inalamos oxigênio e exalamos dióxido de carbono. Justamente ao contrário. Justamente ao contrário. E as plantas o que fazem? Purificam o ar. Nos dão de comer, nos dão as proteínas, nos dão os carboidratos, purificam o ar. Vejam o maravilhoso que são as plantas. Mas maravilhoso, mas não termina aí. Terminou com o carboidrato, isso é o mais simples. Agora nós ingerimos isto aqui. Ingerimos o carboidrato, vamos colocar aqui a digestão. Vem uma pessoa e come. Justamente, começa a comer carboidrato. E esse carboidrato usa as enzimas da planta, suas próprias enzimas. Esse carboidrato, colocamos enzimas. E as vitaminas, que também provém das plantas, especialmente a vitamina B, que é o que vai ser a parte de energia e o que vai transformar este carboidrato em energia. E a isto somamos o oxigênio que respiramos, porque necessitamos. Esse oxigênio, somamos também o oxigênio, o que justamente a planta largou. O que a planta deixou, agora nós somamos, mas justamente o carboidrato que comemos. E justamente nos dá, o que nos dá isto? Nos dá energia. Nos dá energia. E nos sobra, observem, desta fórmula, mais isto. Nos vai sobrar, depois vejam bem, porque isso é fantástico. Vai nos sobrar, nos dá energia, mais dióxido de carbono, que justamente é o que voltamos a exalar, mais água. Então, as plantas tomam água, tomam o dióxido de carbono e a energia solar e nos faz um carboidrato. Nós comemos o carboidrato, tomamos o oxigênio com as enzimas e as vitaminas, justamente utilizamos a energia, a queimamos, mas largamos, soltamos na realidade dióxido de carbono e água, o mesmo que a planta tomou. Se vocês veem este circuito que eu acabo de fazer, começamos do princípio. A planta tomou dióxido de carbono e água. E nós eliminamos dióxido de carbono e água. Justamente por comer carboidratos. E esse círculo maravilhoso foi desenhado por Deus. O mesmo, então entregamos o que ela estava necessitando outra vez. E é o alimento perfeito para nós, porque se fecha o círculo. Não há outra fonte de energia no mundo. Tudo, o petróleo, tudo são hidrocarbonetos. E que são os hidrocarbonetos? Carboidratos feitos pelas plantas. E se tem animais, é porque esses animais tomaram esses carboidratos das plantas. Mas o petróleo é planta. Todo o mundo, todo o globo terrestre se move pelas plantas. Se você pode colocar gasolina no teu carro, é porque em algum momento existiu uma planta e se converteu num hidrocarboneto. Tudo é o reino vegetal para nós. A vida é mantida graças ao reino vegetal, não pelo reino animal. Por isso nós somos absolutamente agradecidos às plantas e comemos plantas para viver. E se entende o que acabo de te dar hoje, é o segredo de viver o máximo de tempo possível neste mundo com a melhor saúde, porque estamos indo à fonte de energia que são as plantas. E com isto concluo os carboidratos por hoje. Simples, você entendeu? Muito lindo o tema. Maravilhoso o que as plantas fazem por nós. Bom, terminamos então por hoje. Seguiremos amanhã com a nutrição. Seguir amanhã, passo a passo, com tudo isto da nutrição. Assim que estamos contentes de ter escutado algo tão interessante e amanhã vamos continuar. Assim que não perca. Amanhã te vejo outra vez na segunda parte. Nos vemos. Até amanhã.